Zelo pela tua casa é o título da mensagem de hoje. Zelo diz respeito a cuidado. Zelo é um cuidado muito mais especial. Ele é um cuidado que se configura em um debruçar de um olhar para dedicar uma relevância, uma importância sobre algo. Há situações ou coisas na sua vida pelas quais você zela com muito carinho, com muita dedicação. Exemplo, a família. Você que tem filhos, zela, cuida de uma forma muito dedicada pela sua filha, pelos seus filhos, pela sua casa, pelos seus bens. Zelo é algo de uma proteção. Zelo é algo de uma blindagem. E nós queremos nessa noite falar sobre o zelo do Senhor pela sua casa. Não pela edificação. Não diz respeito ao endereço ou à estrutura, mas o Senhor zela pela sua casa. Nós vivemos num tempo em que há uma grande facilidade das pessoas expressarem as suas opiniões, não é verdade? Antigamente, as opiniões elas eram concentradas nas possibilidades daqueles que tinham acesso à mídia, os jornalistas, tanto da mídia escrita quanto a mídia televisionada, eram muito limitadas. Hoje cada um de nós tem facilidade de expressar opinião sobre uma multiplicidade, uma enormidade de assuntos. Você pode, de repente, estar opinando sobre viagens espaciais, e você nem tem conhecimento específico sobre essa área, mas você tem liberdade. O que eu quero dizer é que também em relação à igreja, nós vemos hoje muitas pessoas expressando a opinião sobre a igreja, como a igreja deveria ser. Alguns idealizam uma igreja que seria a igreja ideal, a igreja perfeita, fruto de opiniões particulares e muitas vezes fruto de considerações particulares. Qual seria o papel da igreja? Mas não tem como a gente ficar longe e fugir desses palpitrômetros. O que a igreja deveria fazer, o que a igreja deveria ser, ou aonde a igreja deveria ou não deveria interferir. Acabamos, pelo menos aqui em Penápolis, encerramos o ciclo das eleições. Tem igrejas que entendem que, olha, a igreja não deve participar de processos seletivos. Política e religião não se misturam. Uma forma de ver a atuação da igreja. O que eu e você precisamos entender, e que nos traz uma segurança, uma grande segurança, é que a igreja não há amor e cuidado. Não é sobre um CNPJ ou sobre uma identidade. A igreja tem um dono. A igreja pertence a Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja por direito de compra. A igreja pertence a Ele. Então o que nós precisamos entender é que sim, há diferenças. Uma igreja dá importância para um aspecto. Você vai em alguma igreja, as pessoas jamais permitiriam que as paredes fossem pretas. É algo de uma consideração particular. Para nós, tem um porquê das paredes serem pretas. Essas particularidades são coisas da nossa decisão humana. Mas a igreja tem dono. A igreja pertence a Jesus. E como Ele é o dono, aqui bate uma responsabilidade. Ora, se Ele é o dono, compete à igreja. E quem é a igreja?
Você é a igreja, eu sou a igreja. A igreja não é o pastor, a igreja não é a edificação. A igreja é uma individualidade, a igreja é você. Você é a igreja, e você, como igreja, pertence a Cristo, e sendo Ele o dono absoluto, não relativo, não é sócio, é dono exclusivo, cabe a Ele, exclusivamente a Ele, decidir sobre a igreja. Por isso, há uma grande responsabilidade. Primeiro é um privilégio, primeiro é um fundamento de segurança. Concordam comigo? Que essa igreja, que a igreja de Jesus não se fundamenta no conceito do homem, na vontade do homem e no entendimento do homem. A igreja é de Cristo Jesus, então ela tem que se fundamentar em Cristo Jesus, nas suas palavras, nos seus ensinos, e como dono da igreja, quem comanda as estratégias, quem dá os direcionamentos, quem conduz a igreja, mesmo havendo diferenças de celebrações, diferenças de entendimentos, diferenças de interpretações, que não são conflitantes com os princípios da verdade, eu e você temos uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade, pastor? Ouvir a voz do dono, conhecer o dono, saber que o dono tem algo para nos ensinar, saber que como dono, Ele manda, e Ele não divide o comando. Por isso, pesa sobre esse púlpito, mas pesa sobre a sua vida, uma responsabilidade, porque eu e você, individualmente, somos a igreja. E essa mensagem, ela não é apologética. O que é uma mensagem apologética? É uma mensagem que se propõe a defender os fundamentos da fé. Não é isso. É muito mais uma mensagem profética, uma mensagem de uma palavra que vem para o seu coração, para entendimento de quem Deus é, como Ele vê a igreja e como Ele espera a conduta de cada um de nós. Nós dizemos e identificamos a igreja, segundo a palavra, como a noiva de Cristo Jesus. Então, se como igreja somos a noiva, Cristo o noivo, haverá o dia das bodas, haverá o dia do casamento. Por isso, como noiva de Cristo, a igreja sempre tem que estar preparada. Lembram-se da parábola das virgens? As que eram prudentes estavam com as lamparinas cheias de óleo, as imprudentes foram dormir, e quando chegou o noivo, elas não estavam preparadas. Nós não sabemos quando o noivo vai chegar, mas ele vai vir, ele chegará, ele vem buscar a noiva sou eu e é você, e temos que estar preparados. Mas eu quero trazer um relato bíblico, sobre um momento em que esse zelo, esse cuidado sobre a igreja é revelado numa passagem e no momento de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, nós temos essa história. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo. Jesus foi à igreja, ao templo. E ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69.
Jesus, numa manifestação de indignidade, ao ver como o local em que foi consagrado, onde era dedicado à convergência, ao fluxo de pessoas que iam ao templo, o que elas iam fazer no templo? Elas iam adorar ao Senhor, elas iam cumprir aquilo que a lei de Moisés aplicava àqueles que se entendiam como pecadores, com arrependimento no coração. Já pregamos sobre isso. Sem arrependimento não adianta sacrifício. Com arrependimento no coração, sacrificavam animais para o perdão dos seus pecados. O templo, um local específico, com uma função determinada, recebia as pessoas com esse propósito. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o que ele vê é algo que estava corrompendo o propósito, estava corrompendo o coração das pessoas. E por zelo pela sua casa, a Bíblia fala que ele fez um chicote, ele fez uma bagunça, ele virou mesas, ele deu chicotada nas costas dos homens, tirou os bois, tirou os animais. Olha, vocês estão fazendo isso aqui uma feira livre, é a casa do meu pai, é lugar de adoração, lugar de prostração, lugar de arrependimento, não é um lugar de negócios. Isso escandalizou, né? Escandalizou a sociedade. E ainda hoje, o zelo pela casa de Deus, o zelo que existe no coração de todos nós, pode provocar reações controversas. Eu quero caminhar com você e destacar alguns pontos proféticos sobre a igreja. Primeiro, a igreja não é um lugar que você vai para solucionar problemas. Pastor, que é isso? O senhor está dizendo que eu não posso trazer na igreja os meus problemas? Eu vou levá-los para onde? Calma, calma. Cada um de nós, certamente, inclusive eu, quando entro por aquela porta, trago no coração algo de uma necessidade, algo de uma carência, algo de uma fragilidade, de uma urgência. Isso não é errado. Isso não é errado. Mas você precisa entender que Jesus pode transformar, curar, libertar, reconfigurar a sua vida. Mas eu preciso me aprofundar com você nesse entendimento. No versículo 13 diz que ele encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Deixa eu explicar para você. O templo era o lugar de adoração. O templo era o lugar onde os animais eram sacrificados para perdão de pecados. Era ali que Israel convergia, se direcionava para essa prática. Muito bem, imagine a seguinte situação: você mora a 200 quilômetros do templo, você tem seus bois, você tem suas ovelhas, mas você mora distante. Então você pensa, o que é mais prático? Eu preciso me deslocar para estar no templo, eu preciso estar ali para oferecer sacrifícios. Mas se eu levar um animal, vai ser complicado, a marcha vai ser demorada, ele pode se machucar, e chegando lá um animal imperfeito não pode ser oferecido. Então o que muitos decidiam: olha, eu vou deixar para comprar o animal quando eu chegar lá, e levavam o seu dinheiro. Alguns vinham de outros países, porque havia judeus na Grécia, e eles levavam a moeda que eles tinham nas mãos. Você sabe, se você já viajou para outro país, que você deve trocar a sua moeda pela moeda do país. É isso que se chama câmbio. Você vai para os Estados Unidos, você chega com reais, você precisa cambiar, trocar reais por dólares.
A moeda do templo era uma moeda específica. O dinheiro usado dentro do templo era um dinheiro específico. Mesmo o israelita que morava ali perto, o dinheiro que ele usava, muitas vezes a moeda romana, não servia, ela precisava ser cambiada. Então havia uma necessidade. Essa necessidade, ela era real. Mas o que Jesus viu? Corrupção, desvirtuamento, aquilo que o gênero humano faz quando se desconecta da presença de Deus. Esse serviço era necessário, ele era útil. Mas imagine, vamos fazer um exercício de imaginação. Você rodou 200 quilômetros para chegar no templo para oferecer seu sacrifício. Aí você tira suas moedas e você fala: bom, quando eu cheguei nas portas de Jerusalém, me falaram que a conversão estava 3 por 1. Então eu tenho que dar 3 das minhas moedas para comprar uma moeda do templo. A hora que você chega na mesa do cambista, ele fala: não é 3 por 1, é 5 por 1. Mas lá, estão falando que é 3. Não interessa, é 5 por 1. Como é que você se sentiria? Lesado. Você quer cumprir uma obrigação, você quer oferecer um sacrifício, mas você já percebe que tem algo errado ali. E aí você tem seus animais, você sabe quanto vale uma ovelha, você sabe quanto vale um bezerro, e você vai comprar para oferecer em sacrifício. Você quer cumprir aquilo que Moisés determinou na sua lei. E aí você chega: olha, eu vou comprar essa ovelha. Você é produtor de ovelha, você tem ovelhas no seu pasto. E o cara fala: olha, ela custa R$1.000. Fala: rapaz, nem a minha melhor ovelha custa 500. Como é que essa pode custar R$1.000? Você andou 200 quilômetros. Você foi lesado no câmbio. Agora você está sendo lesado na compra do animal. Tudo isso rendia lucros para as autoridades do templo. Mas eu quero te perguntar: você que rodou, que caminhou, mesmo que tenha vindo no lombo de um jumentinho, 200 quilômetros, para oferecer sacrifício de adoração ao Senhor, foi roubado na troca da moeda, teve que comprar um animal por um preço muito mais caro. Como você se sentiria? Como você ofereceria ao Senhor? Como estaria o seu coração? Talvez você pensasse assim: olha, se eu pudesse eu não voltava mais aqui. Isso é um roubo. Eu tenho que vir, eu venho porque eu tenho que vir, mas toda vez que eu venho aqui, esse desgaste. Todas as vezes que eu venho para cumprir a lei de Moisés, eu me sinto roubado, eu me sinto lesado. Vocês estão conseguindo entender o que Jesus viu? Vocês estão conseguindo entender o que o homem estava fazendo com o templo, local de adoração, de sacrifício, de redenção, de cura, de libertação? Por isso Jesus, indignado, faz e fez o que fez. Ora, aquelas pessoas tinham suas necessidades, precisavam trocar o dinheiro, precisavam comprar os animais, mas a necessidade nunca é maior do que o propósito. E quem vive pela necessidade não alcança o propósito. Qual era o propósito? Adorar ao Senhor. Mas por conta da necessidade que estava corrompida, aqueles homens muitas vezes não ofereciam ao Senhor em sinceridade de coração. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: trazemos sim à casa do Senhor as nossas necessidades, é natural, é importante. Viemos aqui para um encontro, mas muito mais importante do que a sua necessidade é nesse lugar, nessa casa, você encontrar um propósito. Consegue entender isso? A sua necessidade Deus conhece. Eu quero te perguntar: você conhece o propósito de Deus? E quando Jesus faz essa bagunça santa,
porque o zelo da sua casa o consumiu? Não, isso não é possível. As autoridades, quem é você? Com que autoridade você chega e quer reconfigurar aquilo que está funcionando? Está funcionando para você, te rende dinheiro, mas não é isso que meu pai quer. O zelo, o cuidado pela casa de Deus consumia o coração do Senhor. Tem uma história que diz respeito a Samuel, lá no capítulo 9 de 1 Samuel. Umas jumentinhas, uns jumentos do pai de Samuel se perderam. E o pai de Samuel fala: Samuel, pega um jovem aqui que trabalha com a gente e vai procurar essas jumentas. E Samuel, em obediência ao pai, Saul, eu já estou lá na frente no profeta, Saul, o pai de Saul, voltando aqui, o pai de Saul fala para ele: Saul, as jumentas se perderam, vai atrás delas. E Saul pega um jovem e vai, e durante 3 dias eles procuraram, e eles não encontraram os animais. Qual era a necessidade de Saul? Encontrar os animais dos seus pais. A necessidade estava impulsionando Saul. O que ele não sabia é que a necessidade dele iria levá-lo a encontrar o propósito de Deus, porque Deus havia falado para Samuel: Samuel, amanhã vai chegar um jovem até você, procurando umas jumentas de seu pai. Esse jovem, ele é grandão, ele é forte, você vai identificá-lo, ele será ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Então, quando Saul, cansado e não encontrava as jumentas, falou: vamos voltar, porque agora talvez haja no coração do meu pai uma preocupação maior conosco do que com os animais, então vai trazer aflição ao invés de solução, vamos voltar. O jovem fala: olha, mas tem um profeta aqui na cidade, e talvez ele tenha uma palavra e consiga nos dizer aonde os animais estão. Mas eu não tenho nada para oferecer. Saul falou: eu não tenho nada, nós não temos mais nada, a nossa comida acabou, nós não temos uma oferta para fazer ao profeta. E o jovem falou: olha, eu tenho um pouquinho de prata ainda. Ninguém ia comprar o favor do profeta. Isso aqui é um princípio de honra, você está entendendo? Por isso que quando nós posicionamos aqui, te levando a entender dízimos e ofertas, é para que você entenda que a sua oferta honra a Deus, não compra o seu favor. Mas vamos voltar para Saul, e ele chega lá e encontra Samuel, e Samuel fala: olha, fica tranquilo, os animais já foram encontrados, a sua necessidade já foi solucionada, mas agora eu vou te apresentar o propósito. Então você precisa entender, às vezes nós entramos por essa porta, focados nas nossas necessidades. Elas são ilegítimas? Não. Elas são pecaminosas? Não. Necessidades são necessidades, carências são carências. Mas mais importante do que chegar aqui pensando na solução da necessidade, é entender: há um propósito para a sua vida. Deixa eu exemplificar de uma forma mais didática. Um dia, Jesus se encontra com 10 homens. O que tem isso, pastor? Jesus se encontrava com tanta gente? Questão: esses 2 homens eram leprosos. Qual a necessidade desses homens? Qual é a maior necessidade de um leproso segundo o contexto histórico dos tempos de Jesus? Cura. Por quê? Lepra era mortal, mas a lepra, antes de matar, ela excluía a pessoa da sociedade. Um leproso não podia conviver em sociedade. Quando ele chegava num lugarejo, ele tinha que anunciar em alto e bom som que um leproso estava chegando. Ele vivia uma maldição. E Jesus encontra esses 10 homens. E Jesus, olhando a necessidade desses 10 leprosos,
supriu a necessidade dos 10. E a Bíblia fala que os 10, fazendo um paralelo, que entraram pela porta da igreja, receberam uma oração de cura, os 10 foram curados. A necessidade foi satisfeita e foi suprida. E isso traz alegria, traz satisfação. Imaginem o resgate na vida desses homens. Pode ser o que você busca. Talvez você viva algo de uma intensidade tão grande, que é a sua maior motivação, encontrar a solução da sua necessidade. E aqueles 10 leprosos foram saltitantes, alegres, felizes. A sentença de morte não existia mais, a condenação foi tirada, necessidade suprida. Muito bom. Era o que esperavam, era o que encontraram. Mas Jesus quer fazer muito mais do que suprir a sua necessidade. Eu creio que nessa noite, carências, necessidades serão supridas pelo poder do nome de Jesus. Quero declarar profeticamente que você está num ambiente do sobrenatural de Deus. Mas voltando aos 10, dos 10 que tiveram as suas necessidades supridas no encontro com Jesus, um entendeu que não era só necessidade, havia algo a mais para ele encontrar, e ele voltou, se prostrou diante do mestre e o adorou em gratidão. Então, esse único e exclusivo, 10 receberam a satisfação da necessidade, um encontrou o propósito. Faz sentido para você? Por isso que o tópico diz que a igreja não é o lugar para você satisfazer as suas necessidades. Não que elas não sejam importantes, relevantes, não que Deus não seja esteja sensível a elas. Não, não é nada disso. É que Deus tem algo maior. Deus tem coisas maiores, mais importantes do que as suas necessidades. É ter um encontro com aquele que supre e reconfigura a sua vida. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Quando o propósito tomar conta do seu coração, você vai passar a andar na agenda de Deus, seja um dia bom, seja um dia mau. Porque muitas vezes a necessidade pode não ser suprida, a necessidade pode não ser transformada, a realidade difícil pode não ser transformada, mas você encontrou um propósito, você teve um encontro com aquele que transforma vidas, você teve um encontro com aquele que em meio à tempestade traz paz no coração. Então não será a necessidade, não será a angústia que fará com que você saia do propósito. A palavra de Deus pergunta: o que poderá nos separar do amor de Cristo? Suas necessidades, suas angústias, suas aflições têm a capacidade de separar você do amor de Cristo? Certamente que não. O amor de Cristo sobre sua vida é maior do que a sua necessidade. Por isso, ao invés de focar na mão que supre a necessidade, olhe nos olhos daquele que quer te entregar um propósito. Amém. Tudo bem, gente? Estamos juntos? Estão comigo? Amém. Segundo, a igreja é um lugar de uma nova paternidade e filiação. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócios, pois vim para causar divisão entre homens, o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. O que o Senhor está querendo dizer sobre isso? Ora, quando você entende um propósito maior para a sua vida, quando você entrega o seu coração a Jesus, quando você declara: Cristo Jesus me salvou, eu pertenço a Jesus Cristo, porque Ele me comprou com o seu sangue.
há de ter na sua vida uma transformação. Essa entrega, essa rendição tem que promover uma transformação. Não faz sentido algum dizer que Cristo Jesus é o Senhor da minha vida, mas a minha vida não mudou. Não há sentido em dizer, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu não renunciei os meus pecados. Eu entreguei minha vida a Jesus, mas ainda sou um homem da ira, sou um homem desonesto, sou um homem infiel. Não faz sentido. Mas quando a transformação de Cristo Jesus opera em minha vida, certamente, alguns momentos, em alguns ambientes, nós vamos encontrar oposição. E o primeiro em que isso se manifesta é na família. Imagina aquele almoço de domingo, em que você todo domingo estava lá, com seus familiares, com seus cunhados, e cada um levava a sua cerveja, a sua bebida, enquanto tivesse uma garrafa cheia, ninguém ia embora, e era música mundana, era licenciosidade, era bebida, embebedamento. Aí você encontrou Jesus, encontrou um bem maior, encontrou um valor maior para a sua vida, e aí você fala para os seus familiares: olha, eu continuo amando vocês, papai, eu continuo sendo seu filho, mamãe, eu continuo sendo sua filha, mas agora o Cristo Jesus me salvou, o Espírito Santo habita em mim, então eu não vou mais sentar na mesa do pecado, eu não vou mais participar dessas celebrações. Como assim? Você virou uma fanática, você virou um fanático, você está dando ouvidos aos pastores que só querem tomar o teu dinheiro. Você vai encontrar rejeição, você vai encontrar oposição. Por isso a igreja é o lugar também de se encontrar uma nova paternidade. Isso não quer dizer que você vai rejeitar seu pai e sua mãe. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O teu pai, ele pode praticar o que ele praticar, ele pode crer no que ele quiser crer. Sua mãe pode ser a pessoa que ela for, ela é ainda digna de honra. Você deve honrá-los como seus pais. Não quer dizer que você vai comungar das mesmas práticas, porque agora você pertence a Jesus. Então às vezes esse conflito nós trazemos no coração. Chegamos aqui doloridos, porque entendemos que a obra de Cristo Jesus mudou a nossa história, a história da sua família. E você se lembra: meu pai está no pecado, o meu irmão está no pecado, a minha irmã está no pecado, eu não consigo mais ter acesso ao coração deles, eles me rejeitaram. Mas na comunhão da igreja, na comunhão dos santos de Cristo Jesus, na comunhão e na presença de Deus, que essencialmente é o nosso Pai, nós temos que entender e aprender. Deus exerce sobre nós uma paternidade celestial. Você precisa conhecer e entender Deus como Pai, porque mesmo que o teu pai tenha te rejeitado, mesmo que a tua mãe tenha rejeitado, mesmo que haja um vazio de paternidade no teu coração, que te fez sofrer, que te trouxe angústias. Por isso o método SOA é uma maravilha, né? Na área de paternidade, quantas evoluções nós tivemos. Esse é um ambiente, esse é um lugar em que você vai renovar as suas forças, vai encontrar vigor, vai encontrar consolo e vai encontrar o entendimento. Deus é o nosso Pai, Ele preenche os nossos vazios. A igreja é um lugar de confronto e de chamado à pureza. Aqui o torniquete aperta um pouco mais. Lembra de Jesus, que faz um chicote, porque ele vê algo na casa do seu pai. A casa do meu pai é chamada uma casa de oração, e vocês estão transformando num covil, num antro,
num mocó de salteadores, de ladrões, de desonestos. Zelo pela casa do Senhor. Então você precisa entender que a casa do Senhor, a igreja, é um lugar de confronto, porque somos chamados à pureza. Deixa eu contextualizar isso para você. Lá em Números capítulo 25, nós temos um momento na vida de Israel, em que, diferente daquilo que o Senhor havia alertado, não se misturem, não adorem os deuses desses povos que vocês vão conquistar. Os midianitas, o povo de Midian, havia contratado o profeta para amaldiçoar aquele povo. E ele disse: olha, não adianta, eu vou falar aquilo que Balaão falou: olha, eu não adianta você me dar dinheiro, vocês podem me dar todos os tesouros, eu como profeta tenho que falar aquilo que Deus me autorizar a falar. E ao invés de amaldiçoar, Balaão trazia a bênção do Senhor sobre Israel. Mas Balaão ensinou os midianitas como vencerem Israel. Ele falou: olha, enquanto eles forem amigos de Deus, enquanto eles forem santos na presença do Senhor, enquanto eles servirem ao Senhor com integridade, em santidade, não há o que vocês possam fazer. Eles serão invencíveis. Sabe por quê? Porque o Senhor os protege, o Senhor os abençoa, o Senhor os guarda. Mas se o coração deles se corromperem, o Deus que lhe és amigo lhe será o inimigo. E Balaão ensinou. E sabe o que as mulheres midianitas fizeram? Começaram a convidar os homens de Israel: olha, hoje tem uma celebração, hoje vai ter uma festa, hoje nós vamos cultuar a um Deus. Não tem problema, não tem nada não. E depois nós vamos dar uma festa. E o povo de Midian, as mulheres midianitas, começaram a seduzir os homens de Israel. E nesse texto, Deus começa a agir no meio do povo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de santidade. Ele é um Deus santo. E por mais que o homem caminhe na iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é quando o pecado não incomoda mais, o pecado não produz mais arrependimento. E quando a iniquidade se instaura no povo de Israel, Deus vem com juízo de morte. Mas Deus dá um alerta: santificai-vos, mudem a vossa conduta. E havia um jovem da tribo de Levi, Finéias, que ele viu um homem de Israel conduzindo uma mulher midianita e escondendo ela na sua tenda, porque ele talvez pensasse: olha, essa mulher é fantástica, essa mulher é sedutora, é muita radicalidade, é só uma mulher que eu me namorei, é só um flerte, a gente está só ficando, eu não me casei com ela, a gente tem uns momentos de intimidade. Você está entendendo o que Deus está falando? Porque o homem, nos dias atuais, quer trazer para a sua satisfação pessoal a conformidade com o pecado. E esse homem de Israel levou essa mulher para a tenda. E a palavra de Deus diz que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho no meio deles, e no meu zelo não os consumi. Sabe o que Finéias fez? Ele pegou uma lança, entrou naquela tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher. Ele os matou. Ele purificou com esse ato, demonstrando: Senhor, nós não aceitamos o pecado. O que você e eu precisamos entender: quando você lê na palavra de Deus, não é na boca do pastor, na palavra do Senhor: santificai-vos, pois amanhã vereis o Senhor. Andai em santidade diante da minha face. Você pensa como? Isso é para o tempo de Israel, isso é restrito
ao tempo em que a Bíblia foi escrita, eu quero te fazer uma pergunta. O Deus que condena o pecado em todas as suas configurações, o Deus que deixou registrado na sua palavra, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a santidade, você não vê a minha face. Esse Deus, que registra na sua palavra a indispensável santidade que deve existir na nossa vida, Ele mudou? Porque os tempos são modernos? Porque os tempos são outros? Então agora o namorado pode dormir com a namorada? Agora o homem pode seduzir a mulher? É só um jogo de sedução, pastor, não tem nada não. O que mudou no coração de Deus? Da sociedade eu sei, eu estou inserido nela. O Deus zeloso, que zela, que cuida da sua casa, mudou, igreja. Deus mudou, é outro. Então eu e você precisamos entender que por mais que seja difícil sermos confrontados, porque somos confrontados com a nossa conformidade com o pecado, nós achamos e atribuímos, relativizamos, isso hoje é normal, não, isso hoje não é problema. Hoje o namorado dormir na casa dos pais da namorada, e os pais reservam o quarto da filha para o namorado dormir lá, é porque aí é mais seguro, pastor. Sério? Sério? Não tem nada a ver comigo não, viu gente? Eu tive duas filhas dentro de casa, hoje conduzem suas vidas. Diz respeito àquele Deus, o mesmo Deus, aquele Deus que não muda, o Deus da eternidade, Ele é santo. A sua santidade não mudou. E o que Ele espera, o que Ele requer de cada um de nós nas nossas condutas pessoais, é a mesma necessidade, é a mesma implicação que exercia sobre Adão. Então Deus não mudou, a sociedade evoluiu. Hoje vivemos um tempo de comunicação instantânea. Hoje o mundo ficou pequeno. Hoje há uma facilidade gigantesca de encontrarmos a comunicação. Só que o pecado sempre existiu, o adultério sempre existiu. O coração do homem, a partir da queda do Éden, se tornou pecaminoso. Herdamos uma herança pecaminosa que nos leva à conformidade com o pecado. E Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, não peguem a forma desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos que a vontade de Deus se manifeste na nossa vida, porque entendemos que ela é boa, agradável, perfeita, mas nós não queremos sair da conformidade do mundo. Então Deus que se adapte a nós, Deus que se adapte a esses tempos. Mas Deus olha para a sua igreja. Quem é a igreja? Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. E Deus olha para a sua noiva e espera encontrá-la pura, santificada. Quando você lê os alertas de Deus para Israel, não pratiquem as obras deles, Deus está falando para nós hoje. O mundo pode estar no maligno, o mundo jaz no maligno. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Tentação por tentação, carne por carne, desejo por desejo, Cristo Jesus sofreu no seu corpo todas as tentações, e sobre todas elas foi vitorioso. Então quando a Bíblia fala, andai em santidade,
É porque é possível. Quando a Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo, é porque santidade é possível. Porque não há uma impossibilidade, porque seria incoerente, e não há incoerência na palavra de Deus. Então, igreja, por mais difícil que essa palavra nos seja, como igreja, somos chamados a viver a santidade, a viver a integridade, a sermos separados. A igreja Amor e Cuidado, ela é diferente, ela não é melhor, ela é diferente. A nossa liturgia é uma liturgia descontraída. Samuel foi para o backstage ali. Samuel, aparece aqui, filho. Vem cá, deixa eu te expor. Olha que legal. Se eu tivesse cabelo, vem cá, filho. Estevão, aliás. Estevão, desculpa. Se eu tivesse cabelo, eu faria isso aqui também. Olha só. Vai sim. Você está igual eu. Olha que legal. Obrigado, filhão. Esse é o Estevão, menino de Deus. Uma bênção. Olha o cabelão dele. Uma característica do Amor e Cuidado. Às vezes eu estou de tênis, eu estou de calça jeans, raramente. Eu acho que eu nunca preguei de terno e gravata. Já fiz casamentos, aí também, né? Aí não tem jeito. Mas a igreja Amor e Cuidado, a igreja de Cristo, nós nos vemos como a igreja de Cristo. O nosso fundamento é a palavra de Deus. Nós procuramos nos edificar e ensinar você a ser edificado na palavra de Deus. Não é em teologia dos homens, não é em conceitos humanos, não é porque as nossas celebrações são desprovidas de um rigor litúrgico. Não há um rigor na nossa liturgia. O nosso culto é um culto tranquilo, descontraído. Não é um ambiente em que você não será confrontado, viu? Você não encontrará suporte emocional para se tranquilizar diante do pecado. Não somos chamados para isso. Não é fácil, não é prazeroso, mas é necessário. Eu não quero chegar diante do Senhor e falar: você foi omisso, você não falou do pecado, você não falou da santidade. Então entenda, quem está te ensinando é porque te ama, mas quem está te ensinando é o dono, viu? Não é o pastor, é o dono. É o dono. E se você não gosta, não é o que satisfaz, não é o que você esperava, não é comigo, tá bom? É com o dono. É do jeito que ele quer, é do jeito que ele fala. A nossa busca é sermos sensíveis a ouvir a sua voz. Quarto e último, a igreja é o lugar onde eu aprendo a honrar a presença. Lá em 2 Samuel capítulo 6, você vai encontrar Davi, aquele que amava a presença. Saul amou o trono e perdeu a presença. Davi amava a presença e ganhou o trono. Mas quando a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, foi levada, ela foi subtraída, ela foi roubada, e ela ficou muitos anos perdida. Ela ficou na casa de Abinadab muito tempo. Israel, no tempo de Saul, entre a morte de Saul e a consolidação do reinado de Davi, a arca estava na casa de Abinadab, e Israel não estava nem aí. Israel não estava mais conectado com a presença.
Israel não valorizava mais a presença de Deus. Mas eis que surge um rei, segundo o coração de Deus, chamado Davi. E ele fala: não importa a riqueza, não importa o reinado, importa é que Israel novamente encontre a presença de Deus. Então o que Davi deseja fazer? Olha, vamos lá na casa de Abinadab e vamos trazer a arca. É uma boa intenção? É uma boa intenção. O coração de Davi foi sincero. E o que ele fez? Olha, pega aí uma Dodge Ram, zero bala, tira da concessionária e nós vamos com o melhor carro buscar a arca. Eu estou contextualizando, eles fizeram um carroção novo, com animais, e foram lá, e colocaram a arca na carroça, e vem trazendo. Havia alegria no coração de Davi, certamente. Ele dizia: a arca está voltando, a arca está voltando, eu quero adorar ao Senhor na sua presença. Só que em determinado momento, um boi tropeça, o carroção balança, dá a impressão que a arca vai cair, e Uzá, que estava acompanhando esse cortejo, põe a mão para amparar a arca não podia ser tocada. Representa a presença de Deus, representa a santidade de Deus, e quando Uzá põe a mão na arca, ele cai morto, e Davi fica muito triste. Davi dizia: mas a minha intenção era boa. O que Deus fez? Eu queria levar a arca para Jerusalém, para retornar a adoração ao Senhor, e um jovem acabou morrendo. Muita tristeza. E a arca é conduzida então fora. Vamos interromper esse processo. A arca vai para a casa de Obed-edom. Sabe quem era Obed-edom? Obed-edom era da linhagem sacerdotal, da linhagem de Levi, da tribo dos levitas, aqueles que sabiam identificar que a arca representava a presença de Deus. E a arca ficou lá 3 meses, e Obed-edom foi abençoado, enriquecido. Mas vamos voltar para esse momento. Havia uma boa intenção no coração de Davi? Sim, havia. Ele não fez aquilo de uma forma displicente, ele tentou fazer da melhor forma. Mas deixa eu falar uma coisa: a adoração ao Senhor, viver a vida de Cristo Jesus e com Cristo Jesus, nunca será do seu jeito. Há um jeito certo, só há um jeito que Deus aceita. Deus estava dizendo para Davi: Davi, não quer dizer das suas boas intenções, Davi não tem nada a ver com a sua intencionalidade, Davi tem a ver com o jeito certo de me adorar. E muitas vezes hoje, nos dias atuais, muitas vezes nós queremos dizer: Senhor, eu quero te adorar, Senhor, mas eu vou te adorar do meu jeito. Muitas vezes nós falamos para nós mesmos, porque nós não queremos ser confrontados ou viver uma realidade diferente. Eu adoro a Deus, mas adoro do meu jeito. Eu amo a Jesus Cristo, eu amo o noivo, mas eu desprezo a noiva. Então eu não venho mais na casa do Senhor. Eu me torno um noivo, uma noiva que se distanciou do corpo. Eu digo que amo a Jesus, mas não amo a sua igreja. E Deus está falando: não é desse jeito. Há o meu jeito. Há o meu jeito. O meu jeito é o jeito da rendição, do arrependimento, da contrição. Um coração contrito Deus não despreza. Mas o nosso orgulho muitas vezes quer nos falar ao coração: não, Deus aceita a minha adoração. Eu amo a Deus. Eu não consigo amar o meu irmão, mas eu amo a Deus. E Deus fala: você é mentiroso. Porque como você pode dizer, isso é a palavra de Deus está dizendo, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? E o seu irmão que se assenta ao seu lado, esse você não consegue amar? Que amor é esse? Então você precisa entender que não é do meu jeito, não é do seu jeito. Quando Davi entendeu, opa, tem o jeito de Deus, ele chama os levitas.
a arca só podia ser conduzida pelos levitas, em varas de acácia, nos ombros. Aí, a arca, da forma correta, na adoração correta, é levada a Jerusalém. Só que não havia templo, o templo não havia sido construído ainda. A arca, que estava no tabernáculo, ela existia, mas o templo ainda não. Quem construiu o templo foi Salomão. Aonde Davi depositou essa arca? Ele construiu uma tenda simples, um tabernáculo. Ele adaptou, ele não se preocupou com um cenário de riqueza, luzes estroboscópicas, fumaça. Ele não se preocupou com instrumentalidade. Ele construiu um lugar simples. Mas sabe o que Davi fez? Que trouxe satisfação e alegria ao Senhor? Ele instituiu uma escala de 24 horas de adoração contínua, ininterrupta, diante do Senhor. A arca representava a presença do Senhor, então a adoração deveria existir. Isso alegrou o coração de Deus. Então você precisa entender que às vezes nós entramos aqui trazendo necessidades, trazendo dores, trazendo muitas vezes fragilidades. É a nossa humanidade, é a nossa realidade. E Deus marcou esse encontro com você. Deus sabia que você estaria aqui essa noite. Deus queria que você estivesse aqui essa noite. Mas a palavra está dizendo: olha, as tuas necessidades, o Senhor está dizendo, as suas necessidades eu as conheço, porque ninguém te conhece no mundo inteiro, no universo inteiro, mais do que eu te conheço. Cada célula, cada átomo do teu corpo eu conheço, porque eu te criei. Mas muito mais importante do que você vir aqui, na minha presença, na minha casa, para a satisfação das suas necessidades, é você encontrar um propósito que eu tenho para derramar, para liberar sobre sua vida. Quantos estão dispostos? Quantos estão dispostos a, nessa noite, transformar, reconfigurar a sua vida e entender: é mais importante ver a face do meu Deus, é mais importante contemplar a face do meu Salvador, do que suas mãos que vão liberar sobre minha vida cura e libertação. Fiquem em pé. Fiquem em pé. É uma noite de um novo tratar de Deus. É uma noite onde corações entraram aqui trazendo necessidades intensas. Mas a sua primeira e maior necessidade, antes das que estão te afligindo, é você encontrar Cristo Jesus como teu Salvador. A tua primeira e maior necessidade é ter um encontro com Cristo. E talvez exista alguém aqui nessa noite carregando necessidades, frustrações, desejos, situações intensas, que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se essa é a sua verdade, se essa é a sua realidade, e você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, só levante a sua mão, nós vamos orar por você. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Você que nunca tomou essa decisão, você que nunca declarou: Jesus, eu quero ter esse encontro. Jesus, assume o controle da minha vida. Jesus, eu sei que o Senhor pode curar a minha lepra, mas Jesus, eu quero que o Senhor cure a minha vida. Eu quero que o Senhor me transforme. Alguém? Agora eu quero um último apelo, porque sim, você entrou aqui trazendo no coração uma angústia, uma frustração. Há uma necessidade urgente no seu coração, e você já conhece ao Senhor, você já entregou a sua vida a Jesus. Estamos aqui para adorá-lo, mas estamos aqui também para entregar aquilo que Ele já sabe que são as nossas necessidades, seja qual for, seja na área da cura física, emocional,
financeira, relacionamento, se você acredita, se você crê que Jesus pode transformar, pode mudar a sua realidade, rapidamente, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Só venha se você acreditar que Jesus, que te trouxe aqui nessa noite, que marcou esse encontro com você, pode transformar a sua realidade. Você ainda tem essa oportunidade, logo nós vamos orar, encerrando. Se você tem fé, se você crê, se renda, declare, Senhor, Tu sabes, eu não estou revelando nada novo ao Senhor, mas Pai, essa situação está me afligindo, essa situação está me consumindo, Senhor, eu não quero mais viver essa realidade, Senhor, eu quero entregar ao Senhor, confiando que o Senhor pode e irá transformar isso na minha vida. Deus te conhece, filho, Deus sabe o teu coração, Deus sabe da sua necessidade, mas às vezes nós precisamos intencionalmente fazer como aquele leproso, voltar para o encontro, voltar para ver a face de Jesus e lhe agradecer pela vitória. Então agora, você que está aqui comigo, comece a agradecer a Deus, adore ao Senhor. Pastor, mas está difícil. Adore ao Senhor, abre a sua boca para glorificar ao Senhor, abre a sua boca para agradecer pela vitória que Ele já está liberando sobre sua vida. Abra a sua boca para glorificar a Deus e declare que a sua vitória, a transformação, a reconfiguração da sua realidade será alcançada pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo reunido. Pai, a tua igreja se prostra em adoração. Pai, em nome de Jesus, é a tua casa pela qual nós temos amor e zelo. Nós zelamos pela tua casa e amamos a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Mas há necessidades aqui, Pai, há muitas necessidades, e o Senhor conhece cada uma delas, e o Senhor tem poder, autoridade para liberar milagres, para acontecer na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, uma onda de transformação. Pai, que teu Espírito Santo esteja invadindo esse lugar, transformando realidades, mudando circunstâncias. Pai, aonde há tristeza, que nasça a alegria. Pai, a desesperança se transforma em júbilo da certeza do teu amor. Pai, em nome de Jesus, reconecta o nosso coração. Nós queremos declarar: amamos a tua face, amamos a tua presença, e pelo poder do nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ver a tua presença. Nós queremos estar na tua presença. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Queridos, antes de nós encerrarmos, uns breves avisos. Amanhã às 19h30, todos estão convidados. O Desperta Débora acontecerá aqui na Amor e Cuidado. Não é só para as mulheres, os homens também estão convidados a participar. Quinta-feira, dia 17, às 19h30, aqui no templo, eu estou convocando a liderança para uma reunião muito importante. Gostaria que líderes, vice-líderes estivessem aqui na quinta-feira. Terça agora, terça de milagres. Você acredita em milagres? Você precisa de um milagre? Vem aqui na terça-feira. Eu não sou o agente do milagre, viu, gente? A minha fé, a sua fé é o agente do milagre. O poder de Deus que habita em nós, a fé no sobrenatural de Deus que inunda o nosso coração, é capaz de manifestações de milagres. Então terça-feira, terça
de milagres. Dia 22, Strong Brothers. Eles estão falando confraternização, na verdade é comida, tá bom, homens? Tá? Então traduza como confraternização, que vai ter comida. E crente e comida é a conversão perfeita, né? É a unidade perfeita. Crente com comida é um ambiente maravilhoso. Então, homens, demorou, hein? Demorou para chegar esse dia. Dia 22, Strong Brothers, estaremos aqui para celebrar ao Senhor, para louvar ao Senhor, mas também para abastecer a nossa barriga, né? Dia 29, Empoderadas. Sábado que vem, Cristo na Praça. Conversei com o pastor Braz, que está ali conosco. Obrigado, meu amado. Mês que vem nós teremos uma terça evangelística. Nós vamos ter uma terça onde a palavra será uma palavra profética, evangelística, missionária. Missionária. A igreja precisa entender: há povos para serem alcançados, há homens, mulheres que estão em países, em lugares, em situações, em lugares que nós não fomos, que a igreja só chega lá através dessas pessoas. Então o pastor Braz vai nos trazer aqui numa terça-feira de novembro, nós vamos marcar uma terça missionária. Venha que vai ser bênção. Amém, igreja? Ergam suas mãos para as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.